Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, pedindo a Deus pelos mortos. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas o culto de oração. Muitas pessoas têm sido abençoadas e eu gostaria muito de poder te ajudar em oração. Esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, o culto de oração. Na quarta-feira nós temos o culto à tarde, às 15 horas, a tarde da bênção. Quem sabe você não pode ir à igreja à noite, fica aí o nosso convite para você estar conosco na tarde da quarta-feira. No sábado nós reunimos às 19h30 o culto de adoração a Deus e no domingo de manhã às 9 horas é o culto de ensino da Palavra de Deus, onde nós aprendemos a Palavra de Deus. Nós não temos amar o desconhecido, ou seja, se eu não conheço a Deus, não tem como eu amar a Deus. E através do conhecimento, do ensino da Palavra, isto abre as portas para que eu possa entender e compreender e quão maravilhoso este Deus, e vale a pena nós dedicar a nossa vida a Ele. Então esteja conosco no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, que é o culto de ensino. Às 19 horas, nós temos o culto de celebração a Deus. Portanto, fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, eu já anunciei o nosso tema, pedindo a Deus pelos mortos. Isto é aceito por Deus? Essa é uma prática que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele aceita isto? A palavra de Deus mostra que não devemos fazer isto. Em vários lugares, porque este, na verdade, não se trata de um pecado de rejeição a Deus. Não trata de uma pessoa incrédula, ao contrário, trata de uma pessoa que crê, mas de maneira errada, aonde as Escrituras não mostram nenhum embasamento para nós pedir a Deus por alguém que já partiu, para alguém que já morreu. Nós devemos pedir a Deus por alguém que está vivo, porque quem assim faz, ele está cometendo o pecado de feitiçaria, que ele está invocando os mortos, necromancia. E eu quero ler aqui um versículo apenas para a gente embasar essa meditação. Hebreus capítulo 9, o verso 27 diz assim: e assim como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então muitas pessoas, num dia como esse de hoje, o feriado, dia 2 de novembro, muitas pessoas vão ao túmulo, vão visitar o cemitério. Quanto a zelar do túmulo, eu acho louvável essa atitude, porque eu não vou colocar os restos mortais de um ente querido em um lugar onde vai ser pisoteado pelos animais, ou sei lá, descuidado, desprezível. Não. Então esse zelo nós vamos encontrar uma prática dos nossos antecessores que assim agiram. Mas pedir pelos mortos, eu quero ler com você um outro texto que encontra em Lucas, sobre isso, porque as pessoas vão no cemitério interceder por aquela que morreu para ver se ela vai para um lugar melhor, mas a Bíblia vai dizer que depois da morte segue o seu juízo, ou seja, nós não podemos fazer em absolutamente nada por aqueles que morreram e nem eles fazerem por nós.
porque eles já morreram. No capítulo 16 de Lucas, fala da história, narra a parábola do rico e o mendigo. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão arrepender-se. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto aqui, Jesus narrou uma parábola. E quando Jesus narra essa parábola, Abraão já estava morto, Moisés já estava morto. Abraão aqui representa Deus. Moisés aqui representa os pregadores. Então, Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que estavam ouvindo, a pessoa precisa de fazer enquanto está viva. Depois que morreu, não faz, não dá resultado. Então aqui Jesus conta essa palavra para mostrar para aquelas pessoas que elas deveriam ter atitudes, que louvavam, atitudes que glorificam o nome de Deus enquanto está vivo. Depois de morto, não pode fazer nada. Então aqui nesta ilustração que Jesus dá, ele fala assim: não, manda que faça isso. O Senhor Jesus assim: além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quer passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para cá. Aí aquele personagem fala assim: não, manda a casa dos meus irmãos para que eles se arrependam. Aí Jesus fala assim: olha, eles têm os profetas. Tem o Moisés, tem a lei de Moisés, tem os profetas. Não, mas se mandar alguém dos mortos, eles vão arrepender. E aí Jesus, ele diz o seguinte: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ou seja, convencer, ainda que ressuscite alguém dentro dos mortos, para ir lá falar. Então, eu estou aqui para te dizer que nós precisamos de levar uma vida piedosa, nós precisamos de buscar a Deus, porque depois da morte nós vamos deparar com o juízo. Aquelas pessoas que morreram, elas estão aguardando o juízo. Elas vão ressuscitar para viver com Deus ou longe de Deus. Então você que está pedindo aos mortos, a Bíblia vai dizer
que nós não devemos, não podemos invocar, porque todas essas pessoas que morreram antes, né, que morreu ontem, que morreu anteontem, que morreu ano passado, que morreu na virada do século, que morreu no início do século, que morreu na era de Abraão, elas estão aguardando a ressurreição. Elas estão no túmulo. Então Pedro está no túmulo, a mãe de Jesus está no túmulo, nenhum não ressuscitou ainda. E quando nós invocamos a intercessão de um santo, invocamos pela alma do ente querido, tudo isso é abominável diante de Deus. Porque o único que nós podemos invocar é o Senhor Jesus. Isto porque Ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, que Ele é a primícia dos que ressuscitaram. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, em hipótese alguma, eu poderia invocar o nome de Jesus, porque Ele estava morto. E ao invocar alguém que está morto, eu estou caindo no pecado de necromancia, feitiçaria. E Deus falou assim, não haja isso entre vós. Então, no Testamento está escrito isso. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, vai dizer isso. Cá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, vai dizer que não haja entre vós quem consulte os mortos, porque isto é pecado abominável. Nós podemos invocar Jesus porque Ele ressuscitou. Então eu não posso invocar Pedro, ou João, ou Maria, ou José. Não, eles estão no túmulo, eles estão aguardando a ressurreição, porque um dia o Senhor Jesus Ele vai manifestar nas nuvens. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para encontrar com Ele. Mas aqueles que morreram fora do propósito de Cristo, eles vão ressuscitar depois do milênio para entrar em juízo, em julgamento. Portanto, você que está me assistindo, eu desafio a você a estudar a palavra, né? Você não pode fazer nada, né, para tirar as pessoas de um lugar para outro. Então, o ensinamento de que existe um lugar, um purgatório, tudo isso não tem base nas Escrituras. São ensinamentos, né, invencionismo do homem, né, querendo aliviar a barra aí de alguém. Mas nós, depois que partirmos desta dimensão, nós vamos deparar com o juízo de Deus, com o tribunal de Cristo. Portanto, você que, quem sabe, está pensando, né, que está fazendo alguma coisa por aquele que morreu, você não pode fazer por ele, nem ele fazer por você. Porque, ou então, esse livro não vale absolutamente nada. Eu creio que esse livro é a verdade, portanto, eu creio no que está escrito aqui. E, querido, só vale o que está escrito. Leia a palavra de Deus, é nela que nós temos a resposta. Você precisa de acreditar em Deus, é na palavra de Deus. E não naquilo que os outros dizem. Isso que eu estou te dizendo também, você tem que conferir. Você não pode ficar só nas minhas palavras. Você tem que consultar o livro, como diz aqui em João, né, 5,39, vai dizer, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, é elas que testificam de Cristo. Portanto, eu quero finalizar dizendo a você que depois da morte segue seu juízo. E nós precisamos de reportar a palavra, porque é ela que vai mostrar o caminho para todos nós. Bendito Deus e Pai, pedimos ao Senhor que nos ilumina, de maneira que não venhamos praticar coisas abomináveis aos teus olhos, mas que o Senhor possa nos dar discernimento e entendimento de que tu és um Deus vivo e que nós precisamos de buscar a ti em espírito e em verdade, e somente ao Senhor em o nome do teu Filho Jesus, a qual eu me dirijo nesse instante pedindo a tua graça hoje para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu convido você a estar sintonizado conosco no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.